Bem-vindos a mais um Investido com Yuri. Aqui eu te ensino a ter seus primeiros R$ 20.000 investidos de forma segura e gerando renda extra todos os meses. Eu sou Yuri Wagner e o assunto de hoje é 3 investimentos que geram renda extra para você sem você precisar trabalhar por eles. Ou seja, existem investimentos que você pode fazer e que vão te gerar renda extra. Nem todo investimento vai te gerar renda extra, mas esses 3 que eu vou falar aqui te geram isso. Então é muito importante que você aprenda quais são eles e como utilizá-los da melhor maneira para que você consiga gerar renda extra para você. E aí, em alguns casos, renda extra todos os meses, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro tudo, se esse tema te interessa, aproveite para participar da Semana Gratuita Investindo com Segurança, que é um evento que eu vou fazer nos dias 11, 13 e 15 de abril, né? Daqui a 9 dias, enquanto eu estou gravando esse vídeo agora. E esse evento, ele é um evento que pode ser um divisor de águas para você, porque é nesse evento onde eu vou ensinar como fazer os primeiros R$ 20.000 de forma segura e gerando renda extra todos os meses, tá bom? Então não deixe de participar desse evento se você tem interesse em aprender a investir de forma segura, se tem segurança para investir, se você quer ter mais conhecimento para você poder investir melhor, tá certo? Então dito isso, vamos lá. Inscrições no link da bio no meu Instagram, tá bom? Então dito isso, vamos lá. Primeiro tudo, você tem que entender o seguinte, quando a gente fala em renda extra, nesse caso, através dos investimentos, não é renda, né, uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro, né, sem precisar trabalhar. Na verdade, o que acontece é que você vai pegar dinheiro que você tem e você, ou então, né, de maneiras que você, enfim, você vai trabalhar para gerar dinheiro de forma ativa, você separa parte desse dinheiro e aí você vai investir. E esse investimento que você vai fazer é o que vai voltar em forma de renda extra, em forma de renda passiva para você, tá certo? Então é muito interessante enfatizar isso para que você não entenda que nenhuma pirâmide, nenhum esquema para você ganhar dinheiro rápido, tá bom? Não é nada disso. Você tem que trabalhar pelo dinheiro, é o dinheiro que você vai separar parte desse dinheiro para gerar uma renda extra para você, que vai futuramente crescendo como uma bola de neve até o ponto de fazer você alcançar a liberdade financeira que você com certeza procura, tá bom? Então, quando a gente fala de investimentos que geram renda extra, o primeiro nome que vem à cabeça de muita gente é dividendos. Então, vamos diferenciar uma coisa só para ficar claro. Existem dividendos, que são parte do lucro que as empresas pagam aos acionistas. Então, se você é investidor de uma empresa na bolsa, você investe, por exemplo, em Magazine Luiza. Quando a Magazine Luiza tem lucro e ela decide distribuir parte desse lucro para os sócios, para os acionistas, para os cotistas, seja como você queira chamar, e você é um deles, você recebe parte desse lucro. Isso se chama dividendo, certo? Existem também investimentos que pagam juros. Então, nesse caso, não são dividendos especificamente, são juros, investimentos em renda fixa que pagam juros periodicamente. A gente vai falar sobre quais são esses investimentos aqui no vídeo de hoje também. E existem algumas rendas passivas que você gera, que são, por exemplo, de fundos imobiliários. Então, fundo imobiliário, para quem não sabe, ele é um investimento de renda variável, onde você se torna cotista de um fundo que possui vários imóveis, certo? Então, esses imóveis, eles recebem aluguel e eles repassam o aluguel para quem é cotista, para quem é acionista. Então, esse tipo de investimento, esse tipo de renda que o imóvel paga para você, muitas pessoas chamam de dividendo, mas ele na verdade tem o nome de rendimento. Então, tem o rendimento, tem o dividendo e tem também juros sobre capital próprio que as empresas pagam para os acionistas. Esses 3 juntos formam o que se chamam proventos. Então, para diferenciar, proventos são a categoria de renda passiva que você recebe através de investimentos de renda variável. Essa renda pode ser, como eu falei, dividendo, pode ser juros sobre capital próprio, que as empresas também pagam para os acionistas, ou podem ser rendimentos, que são como se fossem os dividendos do fundo imobiliário, tá certo? Então, quando eu falar em proventos, você já lembra que pode ser vindo de empresas ou vindo de fundos imobiliários, tá bom? Dividendo não é a mesma coisa que proventos. Dividendo é somente quando vem das empresas. Então, feita essa separação, vamos entender agora o que é o conceito de renda extra, como você faz para receber renda extra. Muita gente acaba confundindo, pensando que quando você investe em ações, na poupança, por exemplo, aqueles juros que está entrando para você, aquela rentabilidade que você está recebendo, aquilo dali é renda extra, aquilo dali é renda passiva. E não é, certo? Por quê? Porque aquilo dali é a valorização do seu dinheiro numa aplicação, que nesse caso é a poupança. Para você entender melhor, pense o seguinte: se você comprar um apartamento, ou você comprar um apartamento por R$ 200.000, daqui a 5 anos, aquele apartamento agora está valendo R$ 250.000. Você recebeu renda passiva? Não necessariamente. Por quê? Porque R$ 50.000 de valorização foi exatamente o que o nome diz. É valorização. Ele valia 200 mil, ele passou a valer 250 mil. Ou seja, ele valorizou em 50 mil. Já quando você pega aquele apartamento e coloca ele para alugar, você vai receber aluguel, você vai receber renda passiva, né, através daquele investimento. Então, uma coisa é a valorização do dinheiro,
E outra coisa, ou do investimento no caso, né? E a outra coisa é a renda passiva, tá bom? Então, nesse caso do imóvel, acho que fica claro que é o seguinte, quando você coloca na poupança, o que está acontecendo é valorização do seu dinheiro, tá certo? Já quando você investe, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários e em alguns tipos de investimento de renda fixa, você recebe os proventos. Por quê? Porque quando você coloca dinheiro na ação, você se torna sócio da empresa, a empresa tem lucro, né? E, idealmente, ela vai ter lucro, e ela separa parte daquele lucro e divide com você, que é acionista. Mesma coisa com o fundo imobiliário, você possui a cota do fundo imobiliário, ele recebe aluguel, ele passa para você que é acionista. Então, essas coisas são os proventos, tá bom? Então, feita essa separação, essa é a renda extra que você vai investindo e reinvestindo até aumentar esse valor que você recebe e aí gera muito mais renda extra para você, tá legal? Então é importante entender isso, né? Quais são os tipos de investimentos que você vai receber renda extra, que você vai receber, quais são os 3 tipos de investimento, certo? Então o primeiro deles, como eu já citei aqui, são as ações. No momento que você investe em uma ação, e o que é uma ação mesmo? A ação é a menor parte de uma empresa. Então, para você se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo, você não precisa ser milionário, você não precisa comprar uma grande empresa, né? Você investir num grande, né? Você precisa investir uma fortuna. Ao contrário, você pode começar a investir com menos de R$30, em muitos casos com menos de R$10, e já se torna sócio de algumas das várias empresas do Brasil, tá bom? Então, com pouco dinheiro, você consegue se tornar sócio dessas empresas, e como sócio delas, você passa a ter direito aos dividendos que elas vão pagar. Tá bom? Então, primeira maneira, investir em ações é a maneira mais acessível de você criar renda passiva. Tem também os fundos imobiliários, como eu já citei, né, que é um fundo que possui vários imóveis. Esses fundos recebem aluguel e eles separam 95% do lucro deles para repassar para os acionistas, para os cotistas. Então, imagine que ao invés de você precisar comprar um imóvel na planta, de repente fazer uma manutenção naquele imóvel, comprar móveis, todo esse trabalho que você vai ter, procurar inquilino, botar o imóvel no mercado, você simplesmente compra uma cota de um fundo imobiliário que você pode comprar a partir de R$10 e aí você já começa a receber renda passiva, renda extra. Então é uma coisa maravilhosa, né? Sem falar que quase sempre os inquilinos que você vai ter num fundo imobiliário são muito melhores que os inquilinos que você vai ter como pessoa física. Porque quando você coloca um imóvel para alugar, um imóvel de 200 mil para alugar, por exemplo, você vai ter que ter um inquilino que pode ter lá um trabalho de quebrar algum móvel, de, enfim, de ser mal pagador, de ter inadimplência. Quando você investe os mesmos 200 mil em fundos imobiliários, ou até menos, investe 20 mil, ou 2 mil, ou 200, né, em fundos imobiliários, você tem mais diversificação e os seus inquilinos geralmente são melhores. Porque um fundo imobiliário que tem, por exemplo, um galpão logístico, ele está alugando aquele galpão logístico para a Magazine Luiza, que é melhor pagador, o inquilino que você queria colocar ali no seu apartamento de 200 mil ou a Magazine Luiza? Quem você acha que vai pagar melhor, né? Que vai ter menos chance de ter inadimplência? Com certeza a Magazine Luiza. Fora isso, por ser um imóvel de alto padrão, como um fundo imobiliário, o aluguel que a Magazine Luiza, nesse exemplo aqui, vai pagar, vai ser muito maior do que o inquilino que você queria alugar um apartamento, por exemplo, certo? Então você tem inquilinos de melhor qualidade, inquilinos que têm menos chance de ter inadimplência, você recebe uma renda extra sem precisar ter esforço com manutenção de apartamento, enfim, se preocupar com o inquilino que saiu, agora você tem que trocar por outro, você não vai ter essa preocupação. E fora a diversificação, porque um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, ele tem vários shoppings, cada shopping tem várias lojas. Então isso é diversificação também, certo? Não é diferente de você ter um único imóvel que você colocou 200 mil nele, tá certo? Então é importante entender isso também. Então o fundo imobiliário, você já entendeu que também gera renda extra para você. Essa renda extra que o fundo imobiliário paga, ela tem uma vantagem muito especial. Ela é mensal. Então o fundo imobiliário, ele paga renda para os cotistas, para os acionistas, de maneira mensal. Então se você coloca R$100 no fundo imobiliário, e ele paga, por exemplo, R$100, ele paga, por exemplo, R$1 por cota, né? Uma cota ali custa R$100 e você recebe R$1 por cota por mês, você vai estar recebendo aquele R$1 todos os meses. Se você investe R$1.000 nesse fundo imobiliário, você vai receber R$10 por mês. Se você investe R$100 mil nesse fundo imobiliário, você vai receber R$1.000 todos os meses, certo? Isso é a renda extra que você está criando para você através de fundos imobiliários. E o terceiro investimento que também pode gerar renda extra para você é investimentos do Tesouro Direto que tem juros semestral, que pagam juros semestrais. Yuri, como funciona isso? No Tesouro Direto ele tem categorias de investimento, como por exemplo Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. O pré-fixado, como o nome diz, ele tem uma rentabilidade pré-estabelecida. Então você pode investir num tesouro que seja pré-fixado, que pague, por exemplo, 12% ao ano. E você pode investir também no tesouro que seja IPCA+, ou seja, que pague mais do que a inflação, né, o principal índice da inflação, que é o IPCA, e aí você vai receber
a rentabilidade daquele investimento vai ser acima da inflação. Yuri, quanto acima? Se for IPCA mais 5, ele vai ser 5% a mais do que a inflação. Se a gente pegar a inflação de 2021, por exemplo, que foi de mais de 10%, e a gente tivesse feito um investimento no Tesouro IPCA+, antes de 2021, o nosso dinheiro teria rendido nesse período teria rendido 15%. Por quê? Porque IPCA+, né, ele rendeu 10% da inflação do IPCA, mais 5%. Então teria rendido 15% no ano de 2021, enquanto que a poupança estava rendendo menos do que 6%. O certo acumulado da poupança foi de menos de 6% em todo o ano de 2021. Então isso é importante ter em mente. E aí quando a gente fala em pagamento de juros semestrais, é porque é uma categoria específica do Tesouro Direto, né? Nesse caso do Tesouro Prefixado e do IPCA+, que paga para você os juros a cada semestre. Então ele separa os juros que foram gerados e paga para você a cada 6 meses. Então, Yuri, como é que isso funciona na prática? Imagine o seguinte, imagine um tesouro pré-fixado que renda 12% ao ano. Então você colocou R$1.000 ali. Você colocou R$1.000, ao final do ano, a rentabilidade dele vai ser de 12%, né? Então nesse exemplo você teria R$1.220. Rendeu 12%. Só que o que acontece? Se ele tem juros semestrais, o que vai acontecer é, ele vai render durante 6 meses, aqueles juros vai crescer o investimento que você fez durante 6 meses, e aí ao final de 6 meses, ele separa os juros, ou seja, o valor que o teu dinheiro rendeu, e ele aplica na sua conta. Ele cai na sua conta automaticamente. E ele volta para o valor que estava antes. Então, no valor que estava antes, que foi o valor que você começou a investir, ele volta a render e vai crescendo, crescendo, crescendo por 6 meses. E aí, no final do 6º mês, ele pega, tira os juros que você recebeu, que o seu dinheiro rendeu, e cai na sua conta. E aí volta para o valor inicial. E assim ele vai fazendo. Então, essa também é uma renda extra que você pode gerar, que vai ser semestral, né? No caso do Tesouro Direto, que seja pré-fixado com juros semestral ou IPCA+, com juros semestral. Só que qual é a principal diferença entre esses 3 investimentos? Tem 2 grandes diferenças aí. A primeira deles é que o Tesouro Direto ele é renda fixa, enquanto que as ações e os fundos imobiliários são renda variável. Então isso tem uma diferença de risco, né, que é importante você saber, tem uma diferença de risco aí nesses investimentos. E o segundo ponto é que desses 3, o único que de maneira geral, como categoria, costuma pagar todos os meses, são os fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário, como uma categoria, ele costuma pagar todos os meses. Yuri, por que você diz assim, como categoria? Porque tem algumas ações, são poucas, são raras, mas tem algumas ações que também pagam todos os meses. Então, eu não posso dizer que as ações não pagam todos os meses, porque algumas delas pagam, mas são raras, são poucas, certo? A maioria delas paga semestralmente, paga trimestralmente, paga anualmente. Poucas delas pagam mensalmente, tá certo? Então, mas enfim... Se você quer ter uma renda extra mensal, a maneira mais fácil e mais prática é você investir através de fundos imobiliários. Já se você quer ter um crescimento de patrimônio, você quer ter uma renda extra, mas não se importa que ela seja mensal, você pode investir em ações. Se você quer ter as duas coisas, você pode investir tanto em fundo imobiliário como em ações e também ter parte do seu dinheiro ligado a um investimento como o Tesouro Pré-fixado, com juros mensais, com juros semestrais, ou Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Mas uma grande desvantagem que tem nesses investimentos de renda fixa, né, no caso do Tesouro, que seja IPCA+, que seja com pagamento de juros semestrais. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado aí pela participação. Tamo junto. E a grande diferença desse investimento é porque, como eu falei, os juros vai rendendo, depois ele pega e cai na sua conta automaticamente. Então aí você está matando o efeito dos juros compostos, né? O efeito dos juros sobre juros, que é o que de fato vai crescer seu patrimônio exponencialmente. Se você quer crescer seu patrimônio exponencialmente, ou você coloca um investimento que não seja juro semestral, né? Ou você coloca ele sempre que ele rendeu, passou 6 meses e os juros pegam e caem na sua conta, você pega aqueles juros e coloca novamente no investimento ou em outro investimento para que ele continue rendendo e continue a crescer. Porque se simplesmente ele tira a cada 6 meses e cai na sua conta, você matou ali os juros compostos. Ele vai ter que voltar para o começo para voltar a render, depois tira os 6 meses, né? Tira os juros que rendeu e aí volta para o começo e rende. Então você está matando os juros compostos a cada 6 meses. E o que você quer fazer é você reinvestir, né? Ou simplesmente colocar num tesouro IPCA+, ou num pré-fixado que não tenha juros semestral, que ele continue rendendo ali e vai crescendo até o vencimento dele, que é quando o investimento acaba e todo o dinheiro que você colocou junto com os juros cai de uma vez só na sua conta, tá bom? Mas, em termos de renda passiva, essa não é a melhor alternativa, porque como eu falei, o valor do seu investimento só vai cair lá no final das contas. Se você quer ter renda passiva através de títulos públicos, você deve ir para um pré-fixado ou um IPCA+, que sejam juros semestrais, tá certo?
Yuri, qual a vantagem de eu investir em ações, fundo imobiliário, tesouro com juros semestrais e que geram renda passiva? Olha só, tem duas vantagens. A primeira delas é que quando você recebe essa renda passiva e você reinveste, você cria o verdadeiro efeito bola de neve. Você começou com um pouquinho, aquele pouquinho rendeu, o que rendeu cai na sua conta, você pega e faz o quê? No mês seguinte, vamos aqui para dar um exemplo. Imagina que você só pode investir R$ 500 por mês. No primeiro mês você coloca R$ 500. E o que acontece no mês seguinte? Você recebe renda passiva, né, do investimento. Então agora caiu R$ 5 na sua conta a mais. E aí você coloca 500 de novo, mais 5. Agora você tem quanto? Você tem 1.005. Pô, Yuri, mas 1.005 é tão pouco, está crescendo tão pouco. Mas no longo prazo, quando você vai vendo isso depois, né, o que você vai receber agora, que você tem 1.005, você vai receber 1%, você vai receber pouco mais do que R$ 10. Então R$ 10 mais 5, esses R$ 15 que você recebeu no segundo mês a mais, são de juros compostos, de juros sobre juros, certo? E no longo prazo, quando a gente vê isso num gráfico, ele cresce de maneira exponencial. Então, cada novo mês que você investe, cada novo ano que você investe, tem um impacto muito maior do que os anos anteriores. E isso faz com que o seu dinheiro cresça exponencialmente, certo? Cresça muito. O segundo fator que é uma grande vantagem de você fazer investimentos que gerem renda extra para você é que justamente eles geram renda extra para você. Ou seja, vai chegar um determinado ponto em que você pode, por exemplo, parar de trabalhar porque a renda extra que o seu dinheiro está gerando para você é maior do que seu gasto mensal. Então essa é uma alternativa que as pessoas que começaram a investir desde cedo, desde os seus 20 anos, 30 anos, até 40 anos, começaram a fazer, que elas têm essa possibilidade no futuro, porque o dinheiro que elas estão investindo está gerando tanta renda, o dinheiro que elas investiram ao longo dos anos gera tanta renda extra para elas que elas podem parar de trabalhar. Eu inclusive conheço uma pessoa que recebe mais de R$ 10.000 mensais somente de renda passiva através dos investimentos que essa pessoa fez ao longo de vários anos na Bolsa de Valores, certo? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, você não fica rico da noite para o dia, mas se você tem a disciplina de investir um pouco todos os meses, é uma coisa que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, consegue alcançar. Essa renda extra que pode ser, que no pior dos piores cenários, vai ser uma renda extra para você, que pode ser de R$ 1.000 por mês, pode ser R$ 3.000 por mês, pode ser de R$ 5.000 por mês, que já é uma ajuda, né? Dependendo de quando você começou a investir, quanto mais tarde você começa, mais difícil aumentar esse valor, porém quanto mais cedo você começa, maior vai ser essa renda passiva que você vai receber. E se você vai investindo com disciplina todos os meses, colocando um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais, para criar essa renda passiva para você, inevitavelmente você vai chegar no ponto em que essa renda passiva vai superar os seus gastos, né? Se você tiver disciplina de não gastar muito mais, de ficar ostentando dinheiro, o seu gasto vai ser menor do que a renda passiva que você recebe. E aí, a renda passiva vai virar sua renda principal. Você pode, inclusive, parar de trabalhar, que a renda que você recebe dos seus investimentos vai ser capaz de pagar os seus gastos. Isso não acontece da noite para o dia, como eu falei, né? Conheço uma pessoa que recebe mais de R$ 10.000 por mês de renda passiva, não acontece da noite para o dia, mas tudo começa com o primeiro passo, com o primeiro investimento. Qualquer pessoa consegue. Essa pessoa que eu conheço, que recebe isso de renda passiva, ela não veio de um berço de ouro, né? Ela começou trabalhando, tinha um trabalho, recebia uma renda, começou a, enfim, crescer na carreira, foi subindo e tudo mais, e paralelo a isso, ela separava parte do dinheiro que ela ganhava e investia todos os meses, sem grande sacrifício, só separando ali com disciplina um pouco todos os meses, até que o pouco que ela investiu virou muito, e aquele muito gerou para ela uma renda extra mensal, certo? Então isso é importante entender, qualquer pessoa consegue alcançar isso, tá bom? E outra coisa que é interessante também, outra grande vantagem que é de você começar a investir, começar a gerar renda extra para você, seja mensal, trimestral, anual, ou seja como for, é que, por exemplo, imagina que você vai comprar um apartamento. E você vai comprar aquele apartamento que custa R$ 300.000, por exemplo. Você vai colocar, de repente você financia, paga até mais. Mas vamos dizer que você vai pagar à vista para esse exemplo ficar fácil. Você compra um apartamento de R$ 300.000 para você morar. E aí beleza, mora naquele apartamento, tudo bem. Agora, se você ao invés de comprar aquele apartamento por R$ 300.000, né? Inclusive, como eu falei, você provavelmente vai financiar, vai pagar 400, talvez R$ 500.000 naquele apartamento que vale 300, porque você vai pagar juros. Mas se você pagasse à vista, na hipótese de que você fosse pagar à vista, tendo 300 mil no bolso para dar naquele apartamento, você não teria uma renda extra vindo daquele apartamento. Mas Yuri, como é que eu faço para ter essa renda extra então? Você simplesmente pode, ao invés de comprar esse apartamento, separar os mesmos 300 mil e investir em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, que te gerem renda extra, que pode ser maior do que o valor que você pagaria
no aluguel daquele imóvel. Então, se nesse exemplo, vamos dizer que você colocou 300 mil no fundo imobiliário, em fundos imobiliários que pagam 1% ao mês, em valores de 1% ao mês, certo? Então, nesse caso, você vai ter uma renda passiva de 3 mil reais. Quanto seria para você alugar aquele apartamento de 300 mil? Em muitos casos, vai ser menos do que esse valor de 3 mil reais. Vai ser menos do que esse 1% que você vai receber dos fundos imobiliários. Então, digamos que você pagaria no aluguel daquele apartamento R$ 2.500, para ficar fácil a conta. R$ 2.500 você paga de aluguel, mora no mesmo apartamento e ainda recebe R$ 500 extra. Por quê? Porque você, ao invés de colocar os 300 mil no apartamento, você colocou 300 mil em fundos imobiliários que pagam 1%, te geram 3 mil reais de renda mensal, de renda extra mensal, e você pega 2.500 desse valor, dos 3 mil que você recebe dos fundos imobiliários, e você coloca 2.500 para pagar o aluguel desse imóvel que você está morando. Então você está pagando o aluguel e ainda te sobram 500 reais. Então é como se você estivesse criando renda, né, sem precisar pagar o aluguel. Porque o dinheiro que você recebe do fundo imobiliário dos investimentos é maior do que você iria usar para morar naquele apartamento, né, para alugar aquele apartamento. Então você vai e usa esse dinheiro para receber, para pagar o aluguel e ainda te sobram 500 reais todos os meses. Que você faz o que com o dinheiro? Reaplica, reinveste, faz ele valorizar, faz ele criar mais renda extra para você, aumenta seu patrimônio, aumenta a liberdade que você vai ter ao longo do tempo, certo? Então, no momento que você começa a entender isso, você começa a perceber que investir, que gerar renda extra não precisa ser um sacrifício. Nessa hipótese, você está recebendo 500 reais a mais todo mês e você está morando no mesmo lugar, certo? Você tinha 300 mil nas duas hipóteses, em uma delas você comprou um apartamento, na outra você comprou fundos imobiliários e que geraram renda extra para você. E uma coisa que é legal de fundos imobiliários é que o valor que você recebe, ele geralmente é reajustado todos os anos por causa da inflação. Porque nos contratos dos fundos imobiliários, os inquilinos, eles geralmente pagam o valor do reajuste da inflação a cada ano. Então, se a inflação subiu 10%, show de bola. O valor que você vai receber do fundo imobiliário vai subir em 10%, que é a diferença quando você tem um imóvel e está alugando para o inquilino. Se você tem um imóvel de 300 mil e você está alugando para alguém, e aquela pessoa está te pagando, por exemplo, 2 mil reais por mês, você dificilmente vai querer, você vai tentar talvez reajustar a inflação que foi 10%, por exemplo, para aquela pessoa, mas ela vai dizer, poxa, 2.200 fica muito caro para mim, não tenho condição de pagar, vai chorar, vai ser difícil pagar, enfim, pode ter inadimplência. E aí você diz, não, tá bom, então eu vou deixar por 2.100 ou então por 2.000, manter o mesmo valor esse ano. E aí você está perdendo dinheiro para a inflação. Por quê? Porque você não reajustou pela inflação e agora aquele seu dinheiro vale menos e você continua recebendo o mesmo valor de 2 mil reais. Isso não acontece no fundo imobiliário porque no contrato ele é para ser reajustado pela inflação. Às vezes pelo IPCA, às vezes pelo IGPM, são dois índices de inflação. E o ponto é, o valor que você recebe ele é reajustado. Então se no primeiro ano você está recebendo 3 mil por mês, quase certamente no ano seguinte você vai receber mais do que 3 mil por mês, porque o valor vai ser reajustado pela inflação. Tá certo? Então isso é muito importante ter em mente também quando você vai investir, né, fazer investimentos ou deixar seu dinheiro em algum local que ele não renda tanto ou que ele não gere renda extra para você, tá certo? E bom, por que fundo imobiliário é uma ótima opção para quem quer começar, desses três eu diria que seria a melhor opção para quem quer começar a receber renda extra? Porque primeiro motivo, tem fundos imobiliários que você pode começar a investir com 10 reais, certo? Não são todos, a maioria deles custa entre 80 reais e 140 reais, a maioria do fundo imobiliário, cada cota custa próximo a esse valor, entre 80 e 140, então você pode investir neles. Se você tiver 80 reais ou 140, de 80 a 100 reais por mês, de 80 a 140 reais por mês para investir, você pode comprar cota de fundo imobiliário todos os meses, certo? Mas é possível começar a partir de 10 reais, porque tem fundos imobiliários que são mais baratos, que custam 10 reais, tá certo? Então esse é o primeiro motivo, porque é barato você investir neles. O segundo motivo é que eles geram renda extra mensal. Então, quando você compra uma ação, por exemplo, uma coisa que pode acontecer com o seu psicológico é você ficar um pouco ansioso, um pouco aflito quando você vê o preço daquela ação desvalorizando. Você comprou uma ação, você investiu R$1.000 na empresa, por exemplo, você investiu R$1.000 na ação, e agora aquela ação vale R$900. Isso te deixa aflito, te deixa preocupado. E aí o que acontece? Você às vezes tem medo e acaba vendendo aquele investimento. Já se você colocou R$1.000 no fundo imobiliário e ele está te gerando renda extra mensal, ele está te gerando, por exemplo, R$10 por mês, nesse caso 1%, então você fica tranquilo que aquele investimento desvalorizou, por exemplo, 10% momentaneamente, né? Porque tem a volatilidade do mercado, é uma coisa que você não deve se preocupar muito,
mas ele desvalorizou 10%, mas você está recebendo a renda extra mensal, você está recebendo aquela renda extra passiva, isso te deixa mais tranquilo de continuar investindo, sem se preocupar tanto. Por quê? Porque você sabe que continuando com aquele investimento, mesmo que agora ele vale um pouco menos, momentaneamente, você ainda está recebendo aquela renda extra mensal. É, como eu falei, diferentemente de ações, que você às vezes a ação paga dividendo a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Então você não está vendo aquele dinheiro cair na sua conta todo mês. Isso pode te deixar mais preocupado, mais ansioso de estar perdendo seu dinheiro e fazer vender aquela ação. Você acha que carro alugado também segue essa linha de raciocínio de imóveis? Carro alugado, bom, tem que pensar no valor que você está dizendo no sentido de alugar o carro, pegar o seu carro e colocar para alugar através de aplicativo, ou de você alugar o carro em algum lugar. Porque vamos ver cada cenário. Se você pega o seu carro e você coloca ele para alugar em algum local, o que você está fazendo você está criando uma renda passiva para você, né? Se aquela renda passiva que você está recebendo alugando o seu carro, ela é maior do que os gastos que você tem com o carro e você não consegue usar o carro tranquilamente, é uma ótima maneira de você gerar renda passiva. Você está recebendo renda, você está você está recebendo renda, né? E você ainda está utilizando o seu carro normalmente. Então é uma forma de você gerar renda passiva. Já se você está alugando o carro para utilizar, ele é uma maneira de você economizar dinheiro, não de gerar renda passiva, né? Se você, ao invés de comprar um carro, por exemplo, aluga, essa pode ser uma maneira muito eficiente de você, primeiro, não gastar tanto dinheiro, né? De repente você usa o carro uma vez por semana, você precisa do carro uma vez por semana, ou durante 7 dias ao longo de um mês, você pode alugar o carro que você vai economizar dinheiro. E, além disso, você, além de ter essa economia de dinheiro, você não fica descapitalizado. Porque, querendo ou não, quando você compra um carro, tem um problema que você vai ficar muito descapitalizado. Você tem que dar uma entrada grande, você tem que pagar valores mensais, junto com o financiamento, muitas vezes. Então, isso pode te deixar descapitalizado, coisa que não acontece quando você utiliza carros alugados ou anda de Uber, por exemplo. Porque você só vai utilizar o carro, só vai pagar o valor por uso. Você não vai ficar pagando o valor mensal, por exemplo, tá bom? Então, deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui no Instagram. Não teve. Show de bola. Então, continuando para cá, né, falando de investimentos que geram renda extra mensal, que geram renda extra para você, como eu falei, alguns são mensal, outros não. Yuri, qual o erro que eu não posso cometer quando eu for investir em ações, fundos imobiliários ou títulos públicos que paguem semestralmente? Obrigado, meu amigo. Show de bola. Então, quais são os investimentos o que eu não posso errar quando eu vou fazer esses investimentos? Cada um deles, vou separar por categoria, né? Cada um deles você pode cometer alguns erros específicos do investimento ou específicos de como você montou sua carteira. Então vamos falar de como você montou sua carteira, que são mais amplos, na verdade. Quando você vai começar a investir, o ideal é que você monte uma reserva de emergência. Uma reserva de valor que vai te proteger o seu dinheiro, né? Caso alguma coisa inesperada aconteça. E como assim alguma coisa inesperada? Poxa, se seu carro bate e ele para de funcionar, de repente você precisa levar ele para manutenção, você precisa, enfim, gastar com manutenção do carro ou acionar o seguro do carro. Se o seu computador quebra, por alguma razão, e você trabalha com o seu computador, você vai fazer o quê? Ficar sem trabalhar? Muito provavelmente você vai acabar comprando outro computador ou consertando o seu computador. Se o seu celular quebra, você vai acabar comprando outro celular ou mandando ele para manutenção. Então, seja como for, aparecem emergências nas nossas vidas que a gente não sabe quando elas vão acontecer. A gente não sabe que elas vão acontecer, inevitavelmente, né? E que elas são inesperadas. E a gente não sabe quanto elas vão nos custar. Então, por isso é importante que você tenha uma reserva de valor, uma reserva de emergência, melhor dizendo, que vai ser utilizada, que você vai utilizar como se fosse um seguro. Você vai acionar apenas quando aquela emergência acontecer, tá certo? Então, o primeiro erro que muita gente comete e que acaba perdendo muito dinheiro por conta disso, muito dinheiro mesmo, é não montar a sua reserva de emergência quando vai começar a investir, certo? O primeiro passo é montar a sua reserva de emergência. Em muitos casos, essa reserva vai ser de 20 mil, em outros casos ela vai ser mais do que 20 mil reais, certo? Mas é o primeiro passo, é você montar uma reserva que vai te dar segurança, que vai te dar tranquilidade. Então esse é o erro que muita gente comete na maneira geral de começar a investir. Já nesses investimentos em particular que eu falei, ação, fundo imobiliário, em ações e fundos imobiliários tem um erro muito particular que as pessoas cometem, que é elas não enxergam longo prazo. Elas compram aquela ação, aquele fundo imobiliário, muitas vezes procurando a renda passiva, a renda extra, mas quando aquela ação cai momentaneamente, ela se desespera e acaba vendendo aquele investimento. Então pense no seguinte exemplo, você tem uma fazenda, né? Você tem várias galinhas, você tem gado, você tem, enfim, você tem tem hortaliças ali, você, enfim, pode ter uma plantação naquele terreno que você possui. Você vende parte das frutas que você produz, você vende leite de vaca, você vende
ovos de galinha, e aquela fazenda que você possui está te gerando uma renda extra, está te gerando uma renda extra, uma renda mensal, melhor dizendo, certo? Ela está te gerando uma renda mensal. Imagina o seguinte, você comprou aquela fazenda que custou 500 mil reais, e você recebe, nesse exemplo, vamos dizer que você recebe 10 mil reais, né, produzindo com aquela fazenda. Se o seu vizinho chega para você e te diz, olha fulano, olha Yuri, você sabia que a nossa fazenda agora está valendo 400 mil? Você diz, como assim 400 mil? O nosso vizinho fulano de tal tem uma fazenda igual a nossa e ele vendeu por 400 mil a dele. Ou seja, no mercado a nossa agora está valendo 400 mil. Então a gente perdeu 100 mil reais. Você vai dizer, não perdi 100 mil reais. Eu tenho minha fazenda, ela continua rendendo o quanto ela está rendendo, eu continuo ganhando meus 10 mil reais por mês. Né? Ele vai te dizer assim, cara, é melhor você vender sua fazenda. Você vai dizer, não faz sentido eu vender minha fazenda. Por que eu vou vender minha fazenda? Estou recebendo meus 10 mil reais, né, o valor que eu quero, o valor que eu gosto de receber. Então, você é mais lógico quando você pensa dessa maneira, porque você pensa assim, poxa, não é porque tem alguém vendendo mais barato que minha fazenda vale menos, ou mesmo que valha menos, não é por isso que eu vou me preocupar, porque eu estou recebendo essa renda aqui com a minha fazenda. Do mesmo modo, se esse cara chega depois para você, depois de 6 meses, e diz, ei Yuri, vendi minha fazenda aqui por 600 mil, porque você deveria vender a sua também por 600 mil. Você diz, cara, eu posso até vender por 600 mil, mas o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que procurar outra fazenda para produzir, para gerar renda para mim, tá bom? Então, se você olha apenas para o rendimento que você está gerando, para os proventos que você está recebendo, você se preocupa menos com a volatilidade do mercado, certo? Então, muita gente que vai investir em ações e fundos imobiliários o faz para receber renda passiva, mas acaba não se ligando que a pessoa pode ter insegurança no caminho, que ela não está preparada para a volatilidade. E é isso que ter essa reserva de emergência também acaba ajudando ela, porque ela sabe que a volatilidade vai acontecer, mas quando ela precisar do dinheiro, ela vai ter dinheiro separado ali para aquilo, certo? E qual é a forma certa, então, de eu investir em ações, fundos imobiliários em tesouros que pagam semestralmente? A maneira mais lógica de você fazer isso é você investir neles depois de montar a sua reserva e você investir analisando, né? Tem duas maneiras, ou você analisa os investimentos que você vai fazer, analisa o fundo imobiliário, analisa a ação, ou você investe através de ETFs, que são fundos de índice que replicam índices de ações ou de fundo imobiliário, certo? Tem um estudo, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 85% dos fundos geridos por grandes gestores, então pensa os maiores fundos americanos, com gestores mega inteligentes, enfim, só crânio por trás de cada fundo, os maiores gestores do mundo, né, que estão ali nesses fundos americanos, 85% deles teve o desempenho pior do que a média do mercado americano, que foi o índice SP500. Então, 85% dos maiores gestores dos Estados Unidos perderam para o SP500 ao longo dos últimos 10 anos. E se a gente pegar ao longo dos últimos 15 anos, todos os gestores de fundos americanos, mais de 80% deles perdeu para o fundo de índice chamado SP500, certo? Então, a pessoa que colocou dinheiro todos os meses no SP500, que é esse principal índice americano, ela teve 80% de chance de ter um desempenho melhor do que outras pessoas que investiram ativamente, né, que escolheram ação, escolheram fundo imobiliário e tudo mais. E então isso mostra pra gente o quê? Que se você quer estar acima da média, sem se preocupar muito, Yuri, não tenho tempo para investir, o que é que eu faço? A maneira mais fácil é investir através de ETF, porque você não tem que pensar muito para escolher o ativo. Você simplesmente monta como vai ser a sua estratégia, né? Vai ter tanto por cento do meu dinheiro vai ser em renda variável, tanto por cento vai ser renda fixa, tanto por cento da renda variável vai ser ações, tanto por cento vai ser fundo imobiliário. Você monta essa estratégia todos os meses. Só tem que executar nisso, né? ETFs de ações, ETFs de fundo imobiliário, ETFs de investimentos nos Estados Unidos, né, dolarizados, ETF de investimento, enfim. Então você tem essa possibilidade de fazer isso, vai te poupar muito tempo, tá certo? Outro ponto importante que muita gente não se atenta quando investe em títulos públicos é o seguinte: quando você investe no tesouro pré-fixado ou no tesouro IPCA+, tem uma grande questão que é o vencimento. Se você faz esse investimento com o objetivo de tirar o dinheiro antes, chances são que você tire menos do que foi combinado com você, porque esses títulos de pré-fixado e o IPCA+, eles não crescem em linha reta, né? Como um investimento que você coloca R$1.000, ele vai para 1.010, depois 1.020, depois 1.030, depois 1.040, ele não cresce em linha reta. Ele é marcado a mercado. Isso significa que o preço dele oscila conforme a volatilidade do mercado, certo? E a garantia que você tem, que você vai receber o valor que você investiu, mais os juros que foram combinados com você, é somente se você esperar até o final, até o vencimento daquele investimento. E aí, aquele investimento vai cair na sua conta. Se você fizer isso, se você esperar até o vencimento do investimento, que é quando ele vai acabar, você tem a garantia que você vai receber o valor que você investiu, mais os juros que foram combinados com você quando você fez o investimento.
tá certo? Se você tira antes, você não tem essa garantia. Isso é muito perigoso, muita gente acaba perdendo dinheiro porque investe em IPCA+, e título pré-fixado e tira o dinheiro antes do vencimento, tá bom? Então não faça isso, monte sua reserva no Tesouro Selic, por exemplo, ou no CDB de um banco que pague pelo menos 100% do CDI e não coloque uma reserva de emergência em títulos pré-fixados e em Tesouro IPCA+. Você só coloca em pré-fixado ou em IPCA+, se você tem certeza que você vai tirar o dinheiro no vencimento, que é quando aquele investimento acaba, tá certo? Então quando você ouvir falar assim, IPCA+, 2026, o vencimento dele é em 2026. Aí você tem que olhar qual vai ser o dia exato do vencimento. Mas o ponto vai ser em 2026. Então não coloque dinheiro nele se você vai precisar do dinheiro antes de 2026. Coloque apenas se você vai precisar em 2026 ou depois, tá certo? Então, esses são os pontos para você que quer começar a investir. Lembrando mais uma vez, faço o convite para quem quiser participar do evento que vai acontecer nos dias 11, 13 e 15 de abril, que é o evento Semana Gratuita Investindo com Segurança, tá certo? Evento 100% online, 100% gratuito, você não paga nada para participar, mas você paga muito e muito e muito caro se investir seu dinheiro sem saber por onde começar, sem saber por onde investir, tá bom? Então não cometa esse erro, aprenda a investir, aproveite que o evento é de graça, aproveite que ele é feito justamente para te ajudar a investir do absoluto zero, certo? Com mais segurança, com mais confiança, com mais conhecimento, tá bom? Enfim, prático, simples, que qualquer pessoa consegue entender e consegue começar a investir do zero através dele, tá legal? Pessoal, foi isso por hoje, muito obrigado por assistir o vídeo, nós nos vemos no próximo vídeo, é isso e tchau, tchau.